A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 23, nos versículos de 1 a 39. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Tenho falado para vocês a diferença entre as multidões e os discípulos. Ambos estavam seguindo Jesus, mas os discípulos obedeciam, estavam próximos. As multidões eram curiosos. Muitas vezes só queriam a cura, o milagre, a fama de Jesus. Há uma diferença entre as multidões e os discípulos. Há uma diferença entre aquele que tem um compromisso, que tem uma aliança, que vive uma vida próxima de Jesus, daqueles que vão só aonde tem show, né? O culto, o milagre, o sobrenatural, a bênção. Aqueles que querem um benefício. O discípulo não. O discípulo, ele vive a renúncia. Ele carrega a sua cruz e ele segue Jesus. E aqui Jesus vai falar com as multidões e aos seus discípulos. 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Então, escribas e fariseus a gente já pode resumir com os religiosos. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Aqui temos um problema bem sério, que são, assim, as maiores características deles. Eles dizem e não fazem. Eles são hipócritas. Eles são falsos. Eles são mentirosos, né? São dissimulados. São várias palavras para dizer a mesma coisa. Ou não são sinceros, não são verdadeiros, não vivem o que pregam, não têm autoridade, porque a vida deles fala o contrário do que as palavras. Dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Eu já citei este versículo para vocês. Essa é uma característica de pessoas que colocam fardos pesados sobre as costas dos outros, que eles mesmos não movem nem com o dedo mínimo. Com o dedinho minguinho, pequenininho. Então, o que acontece? Lembra do cisco e da trave? Tu vê a trave no olho do outro. Não, desculpa. Tu vê o cisco no olho do outro e tu não vê a trave que tá no teu. Então, eles eram esse tipo de pessoa. Hipócritas. Que apontam o pecado dos outros, que atam fardos pesados demais, difíceis de carregar, colocam nos ombros dos outros para que os outros carreguem, mas eles não. Atam fardos pesados. Eu imagino a cena, colocando um peso sobre os outros, colocando uma carga sobre os outros. E Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. De quê? De carregar essas cargas, esses fardos pesados da religião, da religiosidade, das tradições. 5. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas capas.
Então, eles querem ser vistos. Tudo que eles fazem é para se aparecer, é para se engrandecer, para se ensoberbecer, para tocar trombeta, para dizer: olha para mim como eu sou maravilhosa, como eu sou espiritual, olha como eu sou santo, piedoso. Olha para mim, para serem vistos, para receber aplausos, elogios, para serem reconhecidos. A recompensa deles é humana. E aí tem um exemplo. O que eles fazem para serem vistos? Alargam seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Nós, inscritos e inscritas do canal A Bíblia Diz, já estudamos em Deuteronômio e em Números essas franjas nas roupas e esses fios. Então, o próprio Deus disse que eles deveriam fazer isso para lembrar da santidade de Deus, de uma vida piedosa. Então, eram cordões trançados que eles amarravam na barra da roupa a fim de lembrar a santidade, a fidelidade, a consagração a Deus. Mas eles começaram a fazer com que isso ficasse demais, para ostentar, para mostrar que quanto mais fios, mais franjas, mais santos eles eram. É o que eu digo, eles perverteram o direito, eles mudaram as leis, eles perderam a essência, o princípio por trás do que Deus disse. Era a santidade, sede santos porque eu sou santo. Então eles queriam aparentar que eram santos, mas não viver uma vida santa. 6. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então, eles queriam ser destacados, valorizados pelas pessoas, pelos homens. Eles queriam ter poder, autoridade e reconhecimento, honra, né? Admiração. Queriam estar num patamar superior. Então, eles gostavam dos primeiros lugares, das primeiras cadeiras, das saudações, de serem chamados de mestre, de serem chamados de pai. Isso não tem nada a ver com o teu pai, nem se tu estudou e tu é mestre, não é isso. É colocar aquela pessoa num patamar, num nível, como se ela fosse um Deus, como se ela fosse uma divindade, como se ela fosse alguém acima de todos os outros. É isso que Jesus está dizendo. Claro, do ponto de vista espiritual, religioso, é isso que Jesus está dizendo. Eles eram soberbos. Eles queriam essa autoridade e esse poder. E a humildade, não. Eles queriam estar por cima, destacados. E Jesus está falando o contrário. Tu tem que ser servo, tu tem que ser humilde e não soberbo. 13. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram nem deixam entrar os que estão entrando. Já falei para vocês isso também. Então, eles são aqueles que não entram e não deixam os outros entrar. E é isso que um falso mestre, um falso guia, um falso pai espiritual faz. Ensina errado e leva a pessoa para o inferno. 14.
Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Isaías capítulo 10, verso 2 fala exatamente disso, dessas orações longas, desse devorar, desrespeitar, maltratar os órfãos e as viúvas, os estrangeiros, os pobres, quer dizer, os vulneráveis, aqueles que mais precisam, aqueles que deveriam ser objeto do amor. Eles faziam o quê? Eles se aproveitavam, oprimiam e exploravam. Por isso Jesus disse que são hipócritas. 15. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. A gente vê isso. Pessoas que se acordam cedo, que vão de 2 em 2, de par em par na casa, bater, e ficam pregando, evangelizando, ensinando tudo errado. Mudaram a Bíblia. Falam coisas que não estão na Bíblia. Suprimem, né? Tiram, diminuem o texto bíblico. Fazem isso. Percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Então, aqui eu li corrido porque são vários exemplos. O Senhor Jesus chama eles de cegos, de tolos, de hipócritas, de filhos do inferno, e deixa bem claro que o céu é o trono de Deus. Então eles tinham que ter temor de Deus, temor da palavra de Deus, e eles não tinham. Eles queriam o ouro, eles queriam era a oferta, eles queriam era o sustento, né? Eles queriam os bens materiais. Isaías 66:1 diz que o céu é o trono de Deus. E tu deve ter reverência, temor, honrar a Deus, adorar, temer a Deus. E os fariseus não temiam. Nós vimos no outro capítulo, eles temiam o povo, eles temiam as multidões, mas a Deus e a palavra de Deus, não. 23. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, com um mosquito, mas engolem um camelo. Então o que a gente vê? Que é muito fácil tu fazer o que é externo, mas tu ser transformado de dentro para fora, isso é obra do Espírito Santo. E para que tu tenha o Espírito Santo, tu tem que ser salvo, tu tem que ter o Senhor Jesus, tu tem que te arrepender dos teus pecados, tu tem que confessar. E eles eram sãos, eles eram os líderes, eles eram os religiosos, né? Eles não aceitavam isso. Eles eram bons. Eles conheciam as tradições, eles faziam os rituais. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então tu vê assim, ó,
a forma como Jesus falava com eles, porque essa hipocrisia, essa falsidade, essa mentira, esse engano, essa aparência dissociada da essência, da verdade. Estão preocupados com o exterior e o interior está podre, está sujo. 27. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco. Eu falo como na tradução antiga, sepulcros caiados, né? O que é caiado? Passou um cal, passou uma tinta branca. Então aqui nessa tradução diz sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Foi o que eu acabei de dizer. Jesus veio justamente por causa disso. Não é o comportamento, não é o que é observável, não é o que é medido, não é o que os teus sentidos conseguem aprender e apreender. Não. É Deus que sonda as mentes dos corações. É no nosso interior, é no nosso íntimo. É quem nós somos quando ninguém está olhando. E o teu pai que vem em secreto. Porque é muito fácil tu medir um comportamento, algo externo que tu tá olhando, que tu tá vendo. Ah, isso é errado. Mas e os pecados internos? E os pecados escondidos? E os pecados ocultos? E esse interior cheio de ossos de mortos e de toda podridão? Parece justo por fora, aos olhos dos outros, mas por dentro tá cheio de maldade, de hipocrisia, de falsidade. Tem uma vozinha mansa, mas por dentro é ruim, é mau, é perverso, é maligno. 29. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Jesus está chamando eles de assassinos. Quem mata profeta é assassino. E por que eles matavam? Porque aquela voz profética denunciava o pecado deles. Assim como João Batista, assim como Elias. Os profetas, eles são levantados para não ter medo de nada nem de ninguém. Os profetas são levantados para falar exatamente o que Deus coloca na boca deles. Nós estudamos os livros proféticos. E vocês lembram, né? Quantas vezes assim eu não conseguia ler, eu chorava, porque é muito forte. Um profeta, ele vive aquela mensagem, sabe? Doa quem doer. Deus dava encargos, missões muito forte para os profetas. E sim, eles foram mortos, assassinados, presos, açoitados. Tudo que aconteceu com os profetas. E tudo com o Senhor Jesus também. Por quê? Porque fala a verdade. E as pessoas não querem ouvir a verdade. Elas preferem o engano, sabe? O sussurro, a mentira, a coceirinha no ouvido, sabe? E a Bíblia está aí para que a gente leia, para que a gente aprenda e não caia nesse engano de querer calar a voz profética, de querer calar os profetas, silenciar os profetas, porque eles são porta-voz de Deus, representantes de Deus. Eles trazem as mensagens dos céus. E quando eu falo isso, eu estou falando do que está na Bíblia. Estou falando do que está na Bíblia. E Jesus diz que eles mataram os profetas. E sim, reis mandavam matar profetas.
o povo matava profetas. Vimos o que aconteceu com João Batista e agora, logo, o que vai acontecer com o Senhor Jesus. Por isso, Jesus falou assassinos. 33. Serpentes, raça de víbora. Não é o que eu falo para vocês, que os adjetivos são bem pesados, bem fortes, contundentes. Serpentes, raça de víboras. Como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Forte, né? Então, o sangue justo derramado, desde Abel até Zacarias. Nós já lemos isso, já estudamos, né, em Gênesis, o justo Abel. E a história de Zacarias em 2 Crônicas 24, 20 e 21. E sim, eu acho que a história mais forte é a de João Batista, né? Porque ele denunciava, falava para os fariseus, falava para Herodes, falava para o povo, não tinha medo de nada nem de ninguém. Como um profeta tem que ser corajoso, destemido para poder falar a verdade. E olha o fim que ele teve, né? É isso que Jesus está dizendo. O sangue derramado. Vimos no Apocalipse também. O sangue dos santos, dos profetas, dos apóstolos. Até hoje, 2025, homens e mulheres, cristãos e cristãs, né? Homens e mulheres tementes a Deus que vivem em países onde ser cristão é igual a uma sentença de morte. E eles pregam o evangelho, eles falam a verdade, eles anunciam as boas novas. E o que eles têm como recompensa? A morte, a prisão, a perseguição. 37. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que eles são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então, Jerusalém, Jerusalém. Quando a gente começou, eu falei, sair da Galiléia e ir para a Judéia significava sair de Cafarnaum e ir para Jerusalém. E o que é estar em Jerusalém? É estar diante da morte, diante da cruz. Porque ali Jesus iria morrer e ressuscitar. Então, Jerusalém, Jerusalém representa Israel, representa o todo, representa a nação escolhida, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a aliança, a promessa. Então, quando Jesus diz Jerusalém, Jerusalém, não é só a cidade de Jerusalém, é todo o povo de Israel. E o templo será destruído. Nós sabemos, no ano 70 o templo foi destruído, a cidade foi incendiada, não ficou pedra sobre pedra, mas o Senhor Jesus também está falando do templo dele, que ele vai ser morto e vai ressuscitar no terceiro dia. E depois vem o juízo, ó. O que quer dizer isso, vem o juízo? Quem tem Jesus tem a vida eterna, está salvo. Quem não tem Jesus está condenado, está perdido, está longe de Deus. O Messias estava diante deles, o Salvador estava diante deles, o Filho de Davi, o Rei dos Reis
e o Senhor dos Senhores. E o que eles fizeram? Eles mataram, eles mentiram, açoitaram, perseguiram, fizeram todo o mal contra Jesus. Mas Jesus ressuscitou.